Graça e paz, boa noite a todos. Acho que eu estou ouvindo um amém aí que eu conheço da velhinha. Tá mudo o seu microfone. Ah, tá bom. Descobriu, né, pastor? É, Tá vendo todo mundo aqui, todo mundo no escuro aqui. tá bom. Mas estamos ligados aí na palavra, viu? Sejam bem-vindos. Amém. Nós estamos dando continuidade na nossa jornada, na nossa caminhada nos evangelhos. Começar por Mateus. Estamos no Sermão do Monte, no capítulo 5. E é interessante nós caminharmos, fazer essa jornada, esse trajeto por onde Jesus passou, com quem ele conviveu, a quem ele ensinou, todos os detalhes que aconteceram no seu ministério. Óbvio que nem tudo está registrado, como o próprio evangelista João falou, que nem caberia nos livros. Temos aí um historiador Joséfo, do século I, que conta muitas outras histórias acerca de Jesus. Mas nosso ponto aqui é Mateus. Estamos aí no capítulo 5 e hoje nós falaremos do versículo 1 ao versículo 26. Confesso aos irmãos que não é fácil essa jornada, porque o primeiro que apanha sou eu. Depois eu repasso um pouquinho para vocês da sua que eu levei. Então qualquer palavra que eu ministrar aqui, pode ter certeza que ela já foi ministrada ao meu coração. E eu uso as palavras do apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, se eu entrego aqui hoje, com certeza é com temor e tremor que eu recebi do Senhor. Então, Mateus capítulo 5, nós estamos indo de uma maneira bem reflexiva, porque é muito rico esse Sermão do Monte. Estamos aí 3, 4 versículos todo domingo que eu ministro. Então hoje é o versículo 21 ao versículo 26. Um texto um pouquinho mais longo. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí. Eu vou pedir licença a vocês, ao André, para orar novamente. Vou pedir a graça de Deus nesse momento. Ó Deus, a tua palavra é clara quando nos instrui, dizendo que a tua palavra é verdade. Agora vamos lê-la. Por isso, rogamos desde já que o Senhor nos ilumine para que possamos compreendê-la e vê-la aplicada à nossa vida. Afasta de nós, Senhor, todo e qualquer impedimento para que claramente a compreendamos e profundamente vejamos o Senhor agir através dela na vida de cada um de nós. Eu te peço, neste momento, dá-me graça para explicar, aplicar esse texto com fidelidade. Por isso, Senhor, é isso que o Senhor requer dos seus servos. Adoramos o Senhor Jesus Cristo com gratidão, em busca do perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler aí. Estou com o texto aqui, não sei que versão que é. Ouviste, versículo 21, capítulo 5. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta,
ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vocês entenderam, né? Porque que eu iniciei falando o que eu falei, né? É forte. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos admitir é que existem problemas de relacionamentos dentro da igreja, no seio da igreja. Não porque a igreja seja em si problemática, mas porque é composta de pecadores. Não é novidade nós termos ciência, conhecimento de relacionamentos quebrados, muitas vezes rompidos na igreja por diversas razões. Infelizmente isso acontece. Porém, se somos cidadãos do reino de Cristo, se fomos salvos pelo Senhor, remidos e lavados no precioso sangue do Cordeiro de Deus, se nós experimentamos essas bênçãos, foi porque Deus proveu em Cristo tudo o que era necessário para a sua reconciliação com Ele, para a minha reconciliação com Ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso foi feito na cruz do Calvário. Mas esta reconciliação não pode ficar restrita ao relacionamento com Deus. Nós devemos, como cidadãos do reino de Cristo, expressar isso também em nossos relacionamentos interpessoais. Sobretudo com os nossos irmãos em Cristo, aos quais nós habitaremos a eternidade. Então, ao lermos esse texto de Mateus 5, precisamos nos lembrar de alguns pontos importantes a fim de compreendermos o fato de que o Senhor Jesus aqui quer nos ensinar, quer nos transmitir, quer nos orientar. Uma coisa que eu vejo, que eu já disse aqui várias vezes, é que o ingresso no reino é precedido por arrependimento. Todo aquele que faz parte do reino do Senhor Jesus já experimentou em sua vida o arrependimento dos seus pecados, que é uma obra graciosa de Deus no coração do pecador. Esse arrependimento conduz ao reconhecimento do pecado, à confissão e à mudança do caminho, de forma que o relacionamento do homem com Deus é restaurado. O príncipe da paz nos visitou, todo o antagonismo cessou, a inimizade não existe mais. Como eu disse, que Paulo escreveu, Deus estava em Cristo, reconciliando a mim e a você. Então, não há mais inimizade. Ninguém pode mais nos separar do amor de Deus. O relacionamento nosso com Deus foi restaurado. A outra coisa é que o cidadão do reino possui um caráter diferenciado. Dentre todos os aspectos do caráter do cidadão do reino, está aqui o que nós já lemos aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
faz parte do caráter do cidadão do reino, ser um pacificador. Porque serão chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, por graça, têm dentro de si uma situação deliberada no sentido de promover a paz nos relacionamentos. Isso é necessário e deve ser evidente na vida de todos os cidadãos do reino. Terceiro lugar, Cristo, ele não veio revogar a lei, como eu já disse aqui na última ministração. Ele veio cumprir a lei. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele mesmo afirmou que não veio para revogar, isso está em Mateus 5, 17 e 18. Então, nenhum aspecto da lei cairia sem que fosse cumprido. Ao final dessa declaração, ele exorta os seus discípulos que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Só estou colocando um asfalto aqui para a gente caminhar. Só estou asfaltando aqui a nossa pista. Esses princípios nos preparam para entrar nessa sessão de Mateus que nós acabamos de ler, de forma mais atenta, mais alerta. É interessante que nós encontramos os antíteses ditos do Senhor Jesus em que ele corrige a compreensão distorcida da lei. Quais são essas antíteses? Ele diz assim, ouviste o que foi dito. Isso está em Mateus 5, 27, 5, 33, 5, 38, 5, 43. Ele repete essa mesma estrutura, essa mesma fala. Ouviste o que foi dito. E em todos esses casos, Jesus corrige a maneira como os doutores da lei ensinavam a lei. Eles deturparam a compreensão da lei de Deus. E este primeiro exemplo aqui, que começa em Mateus 5, 21 a 26, que nós lemos, mostra que Cristo quer trabalhar a realidade dos relacionamentos no coração do cidadão do reino. E aqui está o nosso cerne, o nosso ponto da nossa reflexão, da nossa meditação nesta noite. Primeiro ponto, os cidadãos do reino de Cristo não são assassinos, mas são promotores da paz entre os irmãos. E como nós compreendemos isso à luz desse texto? Nós precisamos estar alerta e rejeitar o padrão distorcido da lei. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Lembre-se que Cristo não veio anular isto. Ele não veio anular a lei, mas cumprir. Ele não está alterando a lei. Mas ele está corrigindo a interpretação distorcida feita pelos escribas e fariseus. O que foi dito aos antigos não é necessariamente o que Deus disse, mas o que os mestres daquela época estavam interpretando de uma maneira equivocada e errônea. Então, Cristo aqui ele mostra aos seus ouvintes que eles estavam escutando os ensinamentos alterados da lei e não sua forma original. E isso tem uma extrema importância e relevância para nós, porque também vivemos dias em que muito do que se ensina sobre relacionamentos está longe da verdade bíblica. Hoje está uma epidemia de falar que há relacionamento tóxico. Aí já coloca o outro como droga, logo de cara. Está uma moda isso. Isso é um comentário. Existem relacionamentos tóxicos.
Não estou dizendo que não tenha. Mas fazer disso uma pandemia, não sei. Faz parênteses. Texto fora do contexto. Você já ouviu alguém dizer, tipo assim, tudo quando pedir de oração, crendo, recebereis. Então tem gente que pega esse versículo isoladamente e conclui que Deus prometeu realizar todos os nossos desejos. Porque tudo quanto pedir de oração, crente, recebereis. E aí parece que é um cheque em branco assinado por Deus, a gente, tudo que a gente tiver desejo, não, porque tudo quanto pedir em oração, mas é um texto fora do contexto. E se aplica aqui de uma maneira egoísta. Então essa promessa está ligada à vontade de Deus, a uma fé verdadeira. Então existe essa deturpação dos ensinamentos apostólicos. O apóstolo Pedro também disse lá em 2 Pedro 3,16 que ele alertava que alguns distorciam a palavra do apóstolo Paulo conforme seus próprios interesses. Então isso não é novidade dos nossos dias. Então, da mesma forma, muitos hoje distorcem princípios bíblicos sobre os relacionamentos, meus irmãos. Então, por isso eu quero enfatizar bem essa introdução. Muito do que se ensina sobre relacionamento hoje não reflete a vontade de Deus. E mais, muitas vezes a ideia de que os relacionamentos servem para nos fazerem felizes não vem das Escrituras. Quem disse que relacionamento existe para te fazer feliz? Onde é que está isso na Bíblia? Ah, mas somos bem-aventurados. Agora, bem-aventurados não é sinônimo de felicidade emocional momentânea. Mas é um favor divino. Eu já falei isso aqui também. Então, se você cultivar relacionamentos saudáveis, segundo o padrão do Senhor, se você desejar ser um promotor da paz, não um assassino relacional, você precisa de algumas coisas. Primeiro, estar atento às distorções da palavra de Deus. Especialmente quando aquelas afetam a maneira como você entende os relacionamentos. Então, rejeitar os padrões deturpados do mundo na religiosidade superficial. Da religiosidade superficial. E aqui nós vamos buscar viver segundo o ensino de Jesus. Segunda coisa que eu vejo aqui, quando Jesus fala, eu, porém, vos digo, à luz do texto aqui de Mateus 5, 21, 26, então, primeiro é o seguinte, cidadão do reino, só para recapitulando, para a gente ir amarrando as ideias aqui, o raciocínio. Primeira lição que nós aprendemos, o cidadão do reino de Cristo não é um assassino, mas é um promotor da paz. O primeiro passo que nós precisamos dar é esse alerta e rejeitar todo o padrão distorcido da lei. O segundo passo está no versículo 22, é aprender a profundidade da lei de Deus. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então, a primeira observação importante aqui, queridos, é que Cristo está tratando de relacionamentos entre irmãos. Ele é bem enfático ao usar a palavra irmão. Ou seja, está falando de relacionamentos no reino, dentro da igreja, entre os que fazem parte do reino de Deus. Outro ponto importante
é o que diz respeito à profundidade da lei. A compreensão errada dos fariseus era que o assassinato ocorria apenas quando alguém pegava um instrumento, uma ferramenta, uma faca, sei lá, uma pedra, e matava outra pessoa. Isso sim seria motivo de julgamento. Mas Cristo vem dizendo aqui, corrigindo essa interpretação. Há muitos que matam sem pegarem instrumento algum, usando apenas o que já tem dentro da boca, que é a língua. Tiago 3, 5 a 10. Então veja só, Cristo mostra que se eu quero manter relacionamento onde eu seja um promotor da paz e não um assassino, eu preciso entender a profundidade da lei. E a profundidade da lei, ela começa no coração. Note que ele diz, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão. De onde brota a ira? Do coração. E uma vez que ela está ali, ela é alimentada, fomentada, e vai crescendo até que se transborda e sai pela boca, sai pelos lábios, por meio de palavras, por meio de insultos, por meio de acusações, por meio de ofensas. Porque a palavra é clara, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Cristo ensina que assassinar alguém não é apenas pegar uma arma, dar um tiro, uma facada, uma pedrada. Desde o momento em que, não apenas isso, mas desde o momento que eu concebo a ira no coração contra o meu irmão, deixo isso transbordar, crescer, isso começa a sair pelas minhas atitudes, comportamento, insultos, eu já estou cometendo assassinato diante de Deus. Agora, não pense que Cristo está dizendo que palavras têm o mesmo peso em termos de dano que matar alguém literalmente. Não é isso que está sendo dito aqui. Ele está aqui revelando para nós a amplitude da lei. Vou repetir, não pense que Cristo está dizendo que palavras têm o mesmo peso em termos de dano que matar alguém literalmente. Não é isso que está sendo dito. O que está sendo revelado aqui é a amplitude da lei. Ele está ampliando. Que falar mal de alguém, caluniar, insultar, é tão grave quanto o assassinato no sentido espiritual e moral. E ao ler isso, meu Deus, eu só posso clamar ao Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Veja que em termos de juízo, o resultado parece ser o mesmo. Versículo 21, voltando, Cristo lembra, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem quer matar, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas no versículo 22, ele mostra que aquele que insulta ou chama o seu irmão de tolo também está sujeito a julgamento, até mesmo ao inferno do fogo. Ou seja, a gravidade é a mesma, é o mesmo pecado. Dorme com esse barulho. E ele diz, se a nossa justiça não exceder, e muito, a dos escribas e fariseus, Mateus capítulo 5, versículo 20, de modo algum entraremos no reino dos céus. É a palavra de Deus. Então, os relacionamentos começam a ser pacificados no nosso coração. E eu gostaria que você refletisse nisso nessa noite, o que temos guardado em nossos corações contra os nossos irmãos. Eu sou um container
de insultos, de mágoas, de ressentimentos, de ódio, sei lá o quê. Quantas vezes nós já nos dirigimos a alguns irmãos de forma errada, até mesmo leviana, e achamos isso normal, mas diante do padrão de Cristo é tão grave quanto matar. Por isso, o primeiro passo que Jesus nos dá é: fique alerta e rejeite as interpretações erradas da lei. Segundo, lembre-se da profundidade do padrão da lei. Ela não é apenas externa, superficial, sabe? Aquilo que você faz do lado de fora, mas começa no coração. Sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Terceira orientação, conselho que Cristo nos dá é: aplique com profundidade a lei de Deus na sua vida. E como ele faz isso? Dando 2 exemplos. Veja comigo no versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Simples assim. O ponto aqui não é a questão do culto. Do judeu era a questão da cerimônia, mas não é isso, é o que precede, é a precedência. O que é mais importante? Não adianta cultuar, louvar, adorar, um coração carregado com questões seríssimas de relacionamento. É necessário tratar primeiro o coração, resolver a questão com o irmão e depois volte a cultuar. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, o que ele está nos ensinando é que reconciliação é necessária. E aí ele nos dá um outro exemplo. Versículo 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça, e seja recolhido à prisão, e em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. E aí nós encerramos o texto de hoje. Mas nesse exemplo, ele mostra uma urgência. Ou seja, reconciliação é fundamental, é básico, é necessário, mas também é urgente. Por que Cristo fala da urgência? Porque se você não tratar disso logo, você pode chegar ao juízo final. E ali já era, não haverá mais solução. Ele afirma: não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, versículo 26. Então, portanto, o que devemos fazer? Reconciliar-se. Cristo está dizendo isso de forma muito clara. Muito clara. Reconciliação. Você é cidadão do reino? Pois bem, reconcilia. Reconcilia. Rejeite os padrões distorcidos de relacionamento. Siga o padrão da palavra de Deus. Compreenda que o padrão de Deus é profundo, não é superficial. Começa no coração, no seu interior, é de dentro para fora. Entenda que resolver problemas de relacionamento também é necessário e urgente, não pode ser adiado. É simples, mas é complicado. E aqui está, na minha opinião, para mim, falando de mim, do Ezequiel, o grande problema, que é o orgulho. Meu problema é orgulho.
Minha dificuldade é orgulho. Estou falando de mim aqui. Porque eu não quero ceder. Eu tenho dificuldade de dar o braço a torcer. Mas Cristo está nos ensinando aqui. Se você souber que seu irmão tem algo contra você, vá você. O que nós dizemos? Mas eu não fiz nada. O problema não é meu. Ele que vem até mim. Isso é fácil, né? Mas Cristo propõe o difícil. Se você acha que esse padrão é pesado, não foi você que fez, você tem que ficar quieto. Lembre-se, quando o homem pecou, quem transgrediu contra quem? Da onde começou a briga? Foi o homem que transgrediu contra Deus. Quem deveria ir a quem? O homem deveria ir a Deus, buscar a reconciliação. Correto? Mas quem veio? Quem desceu do céu? Que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quem tomou essa pulsão divina que vem em minha direção, com amor obstinado? Se fez homem, se humilhou, sujeitou-se à lei, foi julgado, injustamente condenado, crucificado, morreu, foi sepultado, tudo para restaurar o relacionamento que eu quebrei. Que você quebrou. Que nós quebramos. Agora eu fico aqui esperando o meu irmão que... faça-me o favor. É isso que Cristo está me ensinando aqui. Ezequiel, menos, né? Menos. Quase nada, Ezequiel. Você está se sentindo. E ele não devia nada a ninguém, mas se submeteu para estabelecer a reconciliação. Então, o meu problema é o orgulho. O que destrói os relacionamentos é o orgulho. E aí nós achamos que está tudo bem, quando não está. Meus irmãos, Deus é Pai. E o propósito eterno de Deus é ter uma família. Nós nos fechamos nas nossas instituições, nos nossos CNPJs, nos nossos cultos e cerimoniais e achamos que é isso. Não é isso. É família. Temos um Deus. E daí? Muitos têm deuses por aí. Eu tenho um Deus que é Pai. Jesus ensinou. Pai nosso. Porque é família. Cristo quer que tenhamos relacionamentos saudáveis. Mesmo que, como irmãos, amigos, às vezes haja dores, conflito, e esses precisam ser tratados. Mas não segundo os padrões humanos, mas segundo os padrões divinos. E o tratamento começa no coração, com quebrantamento e humildade, reconhecendo a necessidade de nos reconciliarmos com nossos irmãos, porque isso foi o que Cristo fez e que continua a fazer por nós até hoje. É isso que eu vim falar nesse texto de 21 a 26. Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos aplicar isso no nosso dia a dia. A primeira aplicação é: considere o risco de adotar o padrão do mundo para cuidar do seu relacionamento. Talvez você esteja com tantos conceitos humanos, ou nós estamos com tantos conceitos humanos na cabeça, que nós não conseguimos. O texto que eu escrevi, o poema que eu escrevi essa semana, chama Máscara e Espelho.
que a máscara nos apega ao rosto de tal maneira que vira pele. A gente não consegue mais tirar. São conceitos humanos que vai nos apegando, vai penetrando em nós e vivemos e convivemos com essa máscara e de tal maneira, esse é um poema do Fernando Pessoa, Tabacaria, um do trecho do Fernando Pessoa, que se me apegou ao rosto. O paletó que eu vestia me apertava no peito e por aí vai. Então é isso. Muitas vezes temos tantos conceitos mundanos na cabeça sobre relacionamento que a gente nem percebe mais. Entraram ali sem filtro e foram se alojando. Fomos recebendo, absorvendo e colocando em prática isso e seguimos o padrão mudando. Tá tudo certo, é isso mesmo. É relacionamento tóxico, é isso aqui, fez isso, faz isso. E vamos seguindo o padrão, porque todo mundo tá, sabe, seguindo a toada, a mesma toada. Agora, eu quero que você se lembre que nesse ponto, a palavra de Deus, Salmo 19, versículo 7, diz assim: testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. O simples é aquela pessoa cuja peneira é bem aberta. Tudo passa. Pessoa simples, tudo passa. Aquela peneira grossa, aberta, sabe? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, Salmo 19, 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. À medida que você se enche da palavra de Deus, portanto de sabedoria, esse filtro começa a se estreitar, de modo que não se absorve mais facilmente os padrões errados, os conceitos mundanos. Quanto mais da palavra você tiver, mais difícil será você que entre em sua vida algum conceito, algum princípio que não venha da parte de Deus. Por isso, nesta noite, aplique essa palavra na tua vida. E diga assim: Senhor, dá-me sabedoria para rejeitar o padrão mundano de relacionamento. Aquele onde a preocupação principal é ser feliz. O que eu quero é ser feliz. Ah, é? Não ter dor? Não ter dificuldade? Ou deixar o tempo resolver? O tempo não trata nada, meu filho. Peça a Deus. Por isso foi o primeiro conselho de Cristo. Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele chama atenção para o contraste entre o padrão religioso, uma vida superficialmente vivida religiosa, cultural, e o padrão do reino de Deus. Eu, porém, vos digo. Aí ele vem com a lição, que é essa aqui. Segunda aplicação para as nossas vidas. Faça um autoexame. Querido irmão, querida irmã, não saia daqui, desta reunião, sem fazer uma análise detalhada do estado do seu coração no que diz respeito aos seus relacionamentos. Por favor, não negligencie isso. Não adie isso. Cristo nos ensinou de onde brotam os problemas. Em Marcos, capítulo 7, versículo 21, 22, 26, diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam. Será que eu acho mesmo que eu estou com o coração purinho?
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É interessante que Paulo fala, ainda que a minha consciência não me acuse, nem por isso eu me por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então, mesmo assim, eu tenho que orar como salmista. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque a minha sonda muitas vezes falha, mas não me impeça de fazer também. Isso não é impedimento que eu deixe de fazer no autoexame. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, em nome de Jesus, faça esse autoexame. Invista tempo nisso, meu querido. Invista tempo. Isso não é perda, é investimento. Coloque-se diante de Deus. Eu disse a um irmão querido recentemente, meu querido, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Eu não estava dizendo que ele estava endemoniado, por certo. Não é isso, quer dizer, estava dizendo das situações. Há situações críticas na vida que você precisa, além de ler a Bíblia, você precisa orar, jejuar, para que Deus revele o que está acontecendo. Invista. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Então, nossas ferramentas, as nossas armas, têm que ser poderosas em Deus. Então, eu faço uma pergunta aqui que eu fiz para mim mesmo, escrevendo essa palavra. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes eu já jejuei por isso? Ah, pastor, eu já jejuei para comprar um apartamento. Beleza, legal. Parabéns. Eu quero saber quantas vezes você jejuou para fazer esse autoexame, para santificar o seu coração, consagrar a sua vida, para resolver questões muitas vezes que humanamente parecem sem solução. Não tem aquele relacionamento, você acha, como é que eu vou chegar, como é que eu vou falar? Pois é, tem casta, meu querido, que é só jejum e oração. Lidar com o coração não é fácil. A Bíblia mesmo diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então, trate o coração. Terceira e última aplicação, conserte as coisas. Deus nos ordena que consertemos os relacionamentos quebrados. Jesus ensinou. Portanto, se trouxeres a oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é necessário. Isso é urgente. Agora, ouçam bem o que eu estou dizendo para vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Necessidade e urgência não excluem sabedoria. Não é porque é urgente que você deve agir de maneira precipitada. Não, agora eu vou lá, vou conversar, atrapalhada, de uma maneira enfim. Não, ore, busque orientação na palavra. Tome conselhos, se oriente. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então saiba como fazer, o modo certo, correto como fazer, no tempo certo como fazer. Agora que não pode é se acomodar e dizer, o tempo vai resolver, Deus vai mandar um anjo, vai cair um raio na cabeça do outro lado, daquela pessoa. Não. É necessário, é urgente, mas faça com sabedoria. Dê o som do teu coração, como eu já disse aqui. Ele sabe quando de fato nós estamos dispostos a obedecê-lo ou apenas tentando fugir da obediência. Se nós somos cidadãos do reino, nós não vamos ficar tranquilos enquanto não fizermos o que o nosso rei do reino falou para fazer. Isso vai inquietar a nossa alma. Não porque Deus é mau, mas porque não há como ter paz com Deus vivendo em desobediência. Então,
é cidadão do reino, primeira coisa, você não é um assassino. Porque Jesus foi morto em seu lugar, para que tivéssemos paz com Deus e uns com os outros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe por que é possível resolver problemas de relacionamento? Porque alguém já morreu. Alguém derramou o seu sangue para nos dar paz. Por isso eu posso olhar e dizer assim, filho, meu irmão, podemos até discordar, até ter dificuldades, mas nunca mais deixaremos de ter paz. Porque em algum momento nós vamos sentar, nós vamos conversar sobre a mediação de Cristo e reencontrar a paz. Então eu convido a você, nesta noite, a sua família, seus amigos, se tiver coragem de fazer algo, vai para os joelhos, ore, entre em secreto com seu pai, que ele vem em secreto e ele te recompensará. Não sei por que eu estou dizendo isso, talvez é para mim mesmo. Só sei assim, Senhor, eu não quero viver com relacionamentos quebrados. Tu quer depender de mim, como diz em Romanos 12, 18, eu quero ter paz com todos os homens, inclusive com os meus irmãos, com quem eu habitarei a eternidade, contigo. Pense nisso, cidadão do reino de Deus. Nós somos promotores da paz. Permita-me orar, André, com vocês. Por favor, pastor. Querido Deus, graças te rendemos. Por tua palavra viva e eficaz. Graças te damos porque sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Graças te rendemos, Pai amado, porque aprova o Senhor prover tudo o que era necessário para que tivéssemos paz contigo e uns com os outros. Agora, Deus, enquanto não entrarmos de forma plena no teu reino, onde não mais sofreremos os efeitos do pecado, nós queremos viver neste mundo como sal e luz. E isso inclui termos relacionamentos que glorifiquem o teu nome. Por isso, Senhor, se temos qualquer quebra com o nosso irmão, ainda que seja algo inicial ou terminal, tem misericórdia. Faz-nos voltar atrás, repensar a luz do teu padrão, tratar o nosso coração, percebendo a urgência, buscar rapidamente a paz nesses relacionamentos. Perdoa-nos, Senhor, por adotarmos padrões errados e trilharmos caminhos dentro de acordo com a tua voz. Dá-nos graça nesta noite de retomar o caminho da santidade. Nós te rendemos graças em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.